do Canyon, foi aqui que aconteceu aquele acidente no dia 8 de janeiro de 2022, tá? Aqui embaixo também, antes de 64, aqui passava um rio, é o Ribeirão de Quadinha, que forma as duas cachoeiras dentro do Mirante do Canyon, tá? Ele desaguava no Rio Grande. A pedra que vocês estão vendo aqui também é o quartzito, né? A pedra mineira. Agora, o que vocês ouviram na internet, na televisão, nas redes sociais a respeito do acidente, passa uma régua, esquece. Vou contar para vocês com propriedade, porque, como eu falei para vocês, saí daqui 20 minutos antes da pedra ter caído. A Rede Globo foi a primeira emissora que lançou isso nas mídias, na TV aberta. Depois veio as outras televisões que seguiram pelo mesmo caminho, tá? Eles disseram o seguinte, para atrair a atenção de vocês para a televisão. Quanto mais televisões ligadas, maior o Ibope. Quanto maior o Ibope, maior os custos das publicidades. Não teve interesse nenhum em se preocupar com a gente aqui. Eles queriam o Ibope e conseguiram muito Ibope, tá? A matéria foi a seguinte, a primeira para chamar a atenção. Tragédia em Capitólio. 54 mortos, 32 feridos. Eu acho que ele chega na edição e fala, e o que nós fala? Fala 54. Infelizmente, 10 pessoas faleceram aqui naquele dia. Prejudicou hotéis, pousadas, choperias, churrascarias. Amigos meus que tinham 14 lanchas, hoje tem 4. Outros que tinham 3, 4, não tem nenhuma. Nós éramos naquele complexo em 170 lanchas. Só naquele complexo onde vocês desceram, hoje tem 68. Empresários, eram 39 empresários, hoje tem 17. Aquelas mesas que vocês viram lá, cada uma é um empresário. Agora parece que entrou mais 2. Mais de 39 que tinha, já estávamos vindo da pandemia e quando a pedra caiu, essas matérias sensacionalistas prejudicou a gente, ficamos 88 dias sem fazer nenhum passeio. Só manteve aqui quem tinha uma gordurinha para queimar, porque os barcos são caros, a maioria estava pagando financiamento, estamos pagando financiamento das embarcações, manutenção caríssima e essas gordurinhas quem tinha, eu tinha um rancho na beira da represa que eu estava construindo. Não tenho mais. Rede Globo não vai vir aqui me ressarcir, né? Para eu continuar. Eu continuava trabalhando ou eu vendia o rancho. É uma conquista de muitos anos, então a gente não tem mais. A partir daqui a gente vai deixar vocês admirarem, ver que é muito bonito e depois eu continuo contando da história. Vou colocar as imagens que vocês viram na televisão e o que é fato, o que era real, tá ok? Pode admirar porque o que vocês vão ver é muito bonito a partir de agora. Dá pra ver. Vou mostrar pra vocês que a moça me mostrou. A telinha é esse. A telinha, o nosso caminho não ficou pé? É isso. Ele olhou e falou, pô, nada. Eu fui correndo. Minha mulher pitando. Vai virar, né? Espera que vai virar. Lá quem tá atrás vai ter a mesma visão, tá? Eu vou virar a embarcação. Tem moça ali, ó, que a aqui pra continuar, olha. O cara vai lá e te puxa. Já teve gente com a gente e parou. O cara vai lá no meio e leva você até. Não deixe de fazer na frente. Daqui o gol da tirolesa vai fazer aquele nas duas. E essa e naquela outra, naquela menorzinha. De lá eu vou, essa acho que é muito. Gente, a outra é pior, eu acho. Mais claro no paredão aqui, a pedra que se soltou no dia 8 de janeiro. Mais baixo? A pedra era 8 metros maior. Aí desastre, né?
Eu não entendi. Tava 8 metros mais baixo. A água. Tava com o mínimo de água, então. Tava bem baixo. Pessoal, o marinheiro que estava aqui naquele dia, o nome dele era Rodrigo, ele deixou a esposa e uma filha de 6 anos. Foi muito criticado na internet por gente ignorante. O cara era muito bom no que fazia, era um dos poucos que na época tinha carteira profissional nível 2. Pilotar esse barco aqui. Carteira para embarcações e para carros são mais ou menos semelhantes. Quanto maior o carro, quanto maior a cilindrada, quanto maior o número de pessoas, se for comercial, você tem que ter especializações. E é o caso dessa embarcação, tem que ter uma carteira profissional mais elevada. E ele tinha naquela época, era um excelente marinheiro. Na quarta-feira daquela semana, eu falei para o Rodrigo, preciso de você para pilotar. Que eu estava fazendo uma excursão com 66 pessoas. Aí o Rodrigo falou para mim, Marcos, eu tenho um compromisso com o Zusa, que é o dono da lancha. Vou trabalhar para você, trabalho para ele no final de semana e na segunda-feira eu começo com você. Aí eu concordei com ele e falei, beleza, vamos começar então. Entrei aqui, cumprimentei ele, saí, aí fiquei sabendo do acidente. As mentiras que vocês viram, vocês viram aqui um monte de lancha lá dentro, nas imagens. Só tinham 6. Eu entrei com 4, quando eu saí, ficaram 6 embarcações lá dentro. Tanto que está rolando um processo na justiça porque apareceu embarcações que já foi vendida. O dono vendeu, ela deixou de ser comercial, passou a ser esporte e recreio, já estava lá no Rio de Janeiro. Aí o cara de lá viu aquela cena com a lancha dele. Então era cenas que foram bem antes da pedra ter caído. A outra foi um volume enorme de água na cachoeira. Mentira, naquele dia eu coloquei as embarcações debaixo da cachoeira para o pessoal tomar banho. Onde ele está sentado ali, o pessoal ficava em pé ali na frente e eu colocava debaixo da cachoeira para o pessoal tomar banho. Tava um dia chuvoso. Entramos debaixo da cachoeira, o pessoal tomou banho e eles mostraram uma cabeça d'água que aconteceu 20 dias antes. Aí dava aquela impressão de que foi irresponsabilidade dos marinheiros que estavam em circunstância de cabeça d'água, volume de gente lá, volume de lancha e não teve nada. A cabeça d'água foi 20 dias antes da pedra ter caído. Antigos, né? E juntou. E depois mostrou a pedra caindo. Vocês viram também uma cena de que tinha uma lancha, mais ou menos perto daquela outra lancha lá, gritando pro marinheiro. Foi mesmo. A pedra tá caindo, todo mundo gritando. A Marinha, pela honra do marinheiro, trouxe uma perícia, colocou uma lancha na mesma posição e na outra que estava o Rodrigo, para ver se é a possibilidade dele escutar. Chegou à conclusão no laudo de que ele precisaria gritar 70 decibéis. Nossa garganta não produz 70 decibéis, você pode gritar à vontade. Um avião levantando o voo produz 90. Sandra consegue. Então não tinha como ele ouvir. E se por um acaso ele tivesse com o som ligado, o que era permitido, ouviria menos ainda. Então não foi essa a razão. E também alguns criticaram porque tinha 2 embarcações, uma saiu e outra não. Rodrigo estava na posição desfavorável, ele estava com a proa à frente do barco apontada pro paredão. A outra lancha que estava do lado dele, que é do Edson, estava com a proa apontada para a saída. Se eu acelerar essa embarcação, eu jogo vocês para trás, porque ela tem arrancada, tem torque para ir para frente, mas a ré é muito lenta. Então não tinha como ele teria que fazer manobra, não tinha tempo hábil para isso. Os 2 marinheiros viu a pedra caindo, Rodrigo e o Edson. O Edson acelerou e saiu de baixo. O outro teria que fazer manobra, não teve tempo hábil para isso. Rodrigo. Alguns disseram também que a natureza já estava avisando. As pedras estavam caindo na margem. Nós estamos aqui a 29, eu estou a 29, nunca vi uma pedra cair. Se a gente vê umas pedrinhas caindo aqui nessa margem, você ia imaginar que tinha um paredão de 33 metros de altura se deslocando? Se nós nunca vimos uma pedra pequena cair? Então não tinha parâmetro, não tinha por que a gente se preocupar. Era como se estivesse caindo ali a 2 metros, ali, umas pedrinhas pequenas. Ou como se você estivesse do lado de um prédio de 33 andares e começa a cair o ladrilho do saguão de entrada. Você acha que o prédio está caindo? Então não tinha como. E ele foi muito criticado na internet. Tanto que teve uma ocasião que eu trouxe uma turma eram várias famílias que eu peguei aqui no Turvo.
Uma senhora sentou aqui, o marido e o filho dela. E aí ela saiu do turvo, já saiu assim, nós vamos naquele lugar que morreu aquele monte de gente. Eu falei, não senhora, vou contar a história para a senhora vai ver que não foi dessa forma. Porque não é para passar lá não. E ela foi inflamando as pessoas que estavam na lancha. Foi inflamando e falando para não passar, que aquilo foi um absurdo, que foi problemas que o ser humano causou, sabe, aquela coisa toda. Eu fui tendo paciência. Quando eu fiquei nessa fila aqui, ela teve o desfeito de falar assim, aquilo foi irresponsabilidade do marinheiro. Você não aguentou. Ah não, aí não teve jeito, o Rodrigo não estava aqui para se defender, não estava aqui. Eu já bati o pé na lua e voltei. Aí eu falei com ela, senhora, quando a senhora ouvir uma informação, vai em várias fontes. Depois que a senhora for em várias fontes, tira a sua conclusão. Anos com a represa muito baixa. Estava muito baixa a represa. Já chegou, eu acho que eles lembram, já chegou até formar ilha lá dentro do cânion. As lanchas ficavam em volta da ilha, o pessoal ia a pé para a cachoeira. Para vocês terem ideia de como estava baixa. E nesse período a gente entrava com as embarcações e empurrava água para a base daquele paredão. Nós pegamos uma veia mais porosa daquele paredão. Entrava a lancha e empurrava água. Durante anos. Anos, acho que foi 12 anos lá, porque a represa estava alta. Aí tirou a sustentação da base, a pedra caiu e tombou para frente. Tanto que eu já mergulhei várias vezes embaixo daquela laje ali para pegar óculos, relógio, quando era mais fundo, o pessoal nadava ali, né? Pegava óculos, relógio, celular, o pessoal nadava ali e perdia. Chave de carro, tudo. Aí você me permite lá, colocar no YouTube lá? Pode? Tamo junto. Beleza.